Vamos começar pelo Joaci, o próximo assunto, que ele é o destaque dele sobre a atitude do presidente Bolsonaro pedindo. É o impeachment, né? Impeachment. Já, o primeiro, porque vem mais um. Primeiro do Alexandre de Moraes e depois vem o do Barroso. O que você viu? Você disse que era para ser uma bomba e virou um traque. Por que isso, Joaci? Porque, na verdade, nós que das carreiras jurídicas, tem dois institutos, que o professor Gilberto Barbosa pode nos explicar muito melhor, que qualquer parte, e agora também os advogados, a partir do CPC de 2015, você pode suscitar como arguição de suspeição ou de impedimento, onde você alega que o magistrado, em alguns casos, por exemplo, ele é impedido de julgar casos de filho, de mulher, de parente. Ele é impedido por lei. E casos de suspeição, por algum motivo em que ele seja amigo íntimo, né, da parte, ou agora também, como eu disse, do próprio advogado. E aí isso se faz dentro do processo. E se você com provas, a parte argue uma suspeição ou um impedimento do magistrado, e o magistrado pode acatar, dizer não, de fato. Alguns, inclusive, pode até fazer de ofício, como faz, né, que nas causas do advogado ou da pessoa fulano de tal, pede para fazer as anotações nos assentamentos, inclusive, porque toda ação que chegar, que tem aquela parte, ele não vai julgar. E foi exatamente isso que o Bolsonaro fez, para que o telespectador possa entender. Ele trouxe argumentos de impedimento e de hora de suspeição, e uma coisa não se confunde com a outra. É bom que se diga, são institutos jurídicos diferentes, que têm base, que têm conceitos diferentes. E aí ele misturou tudo isso e disse no frigir dos ovos que o ministro Alexandre de Moraes não tem, vamos dizer, a isenção de suspeição que se espera de um magistrado para julgar os casos. E aí, com base nisso, ele suscitou o impedimento perante o presidente, né, do Senado Federal, o porto-velhense Rodrigo Pacheco. E aí eu faço uma reflexão aqui de que, na verdade, o AGU, que hoje se coloca na condição, já foi indicado pelo Bolsonaro, que é o professor doutor André Mendonça, ele já sustentou, junto com Augusto Aras, a validade e a legitimidade desse inquérito do fim do mundo perante o Supremo. Os dois já foram lá e disseram, não, esse inquérito é válido. E aí agora o que eu estou percebendo é o seguinte, que está se criando... o Bolsonaro ele quer criar um antagonismo com Alexandre de Moraes a tal ponto para que, como o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE nas eleições do ano que vem, ele fala, esse ministro não tem isenção para julgar eu enquanto candidato a presidente da República. E qualquer decisão dele vai ser fraudada, vai ser com vício de consentimento. A meu sentir, vamos dizer, em outro argumento, e olhando lá na frente, é isso que eu percebo dessa atuação, porque claramente inepto o pedido de suspeição. Há pedido de impeachment. Há outros pedidos de impeachment contra o Gilmar Mendes, por exemplo, contra alguns outros ministros do Supremo, que vêm com muito mais, vamos dizer, fundamento jurídico. Esse não teve. Esse, com todo respeito, não veio muito, foi um traquezinho mesmo. Doutor Gilberto, o senhor é o desembargador, está atuando na corte. Tecnicamente apenas, o senhor pode se manifestar? Ou o senhor fique bem à vontade, por favor. Não, eu sou magistrado e a moda antiga ainda, e aprendi na faculdade que o juiz só fala em casos concretos no processo. Portanto, a minha avaliação aqui nem é política e nem é do caso concreto. Eu vou manifestar a minha posição enquanto jurista, enquanto operador do direito, o que me preocupa com a situação de um modo geral, sem descer a detalhes do caso concreto. Eu tenho 2 artigos na Constituição que eu vejo que merece uma reflexão. Primeiro, o próprio artigo 1º da Constituição Federal, que diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios,
e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Então, há que se entender que a democracia, que é a liberdade e a igualdade, deve conviver nos limites e nos contornos do Estado de Direito. E o Estado de Direito é o império da legalidade, inclusive da Constituição. Isso me preocupa, porque cá ou acolá, parece-me que esse ou aquele segmento quer impor a democracia acima da legalidade do Estado democrático de direito. A outra preocupação que eu vejo é com o artigo 2º da Constituição Federal, que é o texto maior de regência do nosso Estado brasileiro, que diz aqui: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. E olha a sequência que o Constituinte de 88 colocou os poderes: legislativo, executivo e judiciário. Não é à toa que é essa ordem que o Constituinte colocou. Porque tudo começa no legislativo. O legislativo é que dita as normas. O legislativo é que coloca o regramento que rege a sociedade brasileira. Então, ele é o primeiro poder, que faz a lei. O segundo poder colocado na Constituição é o executivo, é aquele que vai executar aquelas leis. É aquele que vai fazer com que aquelas leis genéricas e abstratas se transformem em realidade. E não é à toa que colocou o judiciário na terceira posição, porque cabe ao judiciário o papel de julgar, de olhar se o legislativo fez a lei correta, nos contornos da Constituição Federal, se o executivo está trabalhando dentro dos contornos da legalidade, pilar primordial e que sustenta o Estado democrático de direito. E a última palavra é do judiciário. Gostemos ou não desse ou daquele judiciário, concordemos ou não com esse ou com aquele judiciário, é quem tem o papel constitucional de dizer o direito. E não cabe a nenhum cidadão, nenhum indivíduo exerça o cargo que exercer, tenha ele o dinheiro que tiver, tenha ele a posição que tiver, discordar de decisão judicial. Decisão judicial se cumpre ou se recorre. Eu dizia que antes de começar o programa, que estava lendo, por acaso, Canutilho, que é um constitucionalista português, escreve lá no seu livro que os titulares dos órgãos do poder devem respeitar-se mutuamente e renunciar à prática de guerrilha institucional, de abuso de poder, de retaliação gratuita ou de desconsideração grosseira. Quem disse isso foi o jurista português Canutilho. Essa é a minha preocupação com o cenário que eu vejo hoje no país. Repiso, não estou aqui fazendo análise política, a avaliar essa ou aquela conduta. Mas é preciso, que aqueles que estejam no exercício do poder, seja no município, seja no Estado, ou seja na União, se atenha a esses dispositivos constitucionais e tenham a percepção que nós vivemos no Estado democrático de direito, onde a Constituição diz que há necessariamente que haver harmonia entre os poderes. E está contido na harmonia também a educação. Bom, agora sou eu que estou dizendo. Lamentavelmente, a gente não está vendo essa harmonia tão necessária. Lamentavelmente. E como bem disse o doutor Gilberto, quer dizer, decisão judicial ou se cumpre ou se recorre, caso contrário, vira anarquia. Não há nenhuma dúvida disso, né? Então, nós temos que encontrar uma saída para esse momento difícil por que passa o país. Essa discórdia que a gente está vendo hoje, lamentavelmente, entre os poderes. E parece, já que no Congresso o que vale é a maioria,
parece que o Bolsonaro está ficando sozinho. Estou lhe provocando. Me provoque, eu aceito a provocação. Nada como termos esses dois juristas aqui hoje, dos Dino, né? Mas eu pensei uma palavrinha da nossa excelência, que é o desembargador Gilberto Barbosa, do qual eu tenho uma profunda admiração. A última palavra tem que ser do judiciário, correto, mas não é o que está acontecendo. Está sendo a primeira palavra. Veja bem, o Supremo Tribunal ele está querendo governar o Estado brasileiro. Nós não podemos permitir isso. O povo brasileiro não vai aceitar isso, né? Se essas minhas palavras ferir, daqui a pouco vou mandar me prender. Pode escrever. Mas eu não calo minha boca, não tenho medo de prisão, mesmo porque eu sempre tive uma conduta, tentei e tento ter uma conduta ilibada. Quantas pessoas assinaram o pedido de impeachment desse ministro, Alexandre de Moraes? 3 milhões de pessoas. Será que são 3 milhões de bobo? Em absoluto. Em absoluto. Eu acho o seguinte, no pretérito, quem que sabia quem eram os ministros do Supremo Tribunal? Ninguém sabia. Por quê? Porque eles só faziam isso que acabou de dizer o nosso desembargador Gilberto Barbosa, que seria a última palavra é do judiciário. E eu concordo, sem o nosso judiciário, o país vive uma verdadeira anarquia. Nós não podemos viver em anarquia. Prender pessoas sem ter nenhum crime nas suas costas, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Então, portanto, desembargador Gilberto Carvalho, meu estimado Joacir Loura Neto, graças ao nosso bom Deus, que nosso Estado temos pessoas que, na área jurídica, que fazem muito bem cumprindo os ditames da nossa Constituição. É o que está faltando para o Supremo. O Supremo está querendo governar o Brasil. Vai se candidatar, então. Saia candidato. Ponha a cara a tapa. Tenha voto do povo brasileiro. E eu vou dizer mais. É óbvio que tudo que sair do Bolsonaro, tudo que sair deste governo que está aí, vão criticar. E o Supremo levantou a bandeira. Ele levantou, ele é contra o Executivo. Vou dizer mais, a maior ofensa que o governo teve foi no dia que ele foi tomar posse, ele teve lá no Supremo, a Carmen Lúcia deu a Constituição para ele. Aquilo foi uma afronta. Essa Constituição... O que ela fez? Eu não entendi. Ela deu um livro da Constituição para o presidente Bolsonaro. Né? Ele, na realidade, faltou para ele expertise, que eu pegava uma caneta e oferecia para ela. Porque o que nós estamos vivenciando hoje é essa anarquia que está o Brasil. O Poder Judiciário querendo governar o Brasil. Quando ele indicou o Supremo, quando ele indicou o superintendente da Polícia Federal, não, este não pode. E ele aceitou, e foi aceitando, agora está difícil. Então, no meu ponto de vista, primeiro, o Senado Federal, nós temos grandes senadores lá, sim, mas uns não têm moral nenhuma para falar sobre qualquer tipo, principalmente essa CPI que está aí, essa CPI ácida, com pessoas que afanaram os cofres brasileiros e estão aí comandando a CPI. Doutor Irã, o que me preocupa também é quando você ouve o seguinte, que a Constituição brasileira ela está sujeita à interpretação do Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa. Porque, veja bem uma coisa, se um determinado artigo da Constituição diz lá que é, mas alguém no Supremo diz, não, espera aí, não é. Isso aqui quer dizer que é possível. E aí, meu amigo? Olha aqui, ó, só da vazão aqui, o Chico Holanda dizendo, concordo plenamente com a posição do doutor Irã Galo, empresário Chico Holanda, do grupo Pensar a Rondônia. O Valmir Andrade, servidor público, aproveitando o comentário do doutor Irã Galo, ele mandou aqui um M dizendo que como é que funciona o STF, enfim. Abraço, Valmir.
O doutor Thales Mancebo, Irã falou tudo agora. Muito bom, isso mesmo. Eu ainda acrescentaria o fato de estar interpretando como eles querem, aí vai em cima do que o Beni falou, e não como está escrito. É o advogado que está falando aqui, doutor Thales Mancebo. Estão interpretando como querem a Constituição. Doutora Flávia Lenze, presidente do Sindicato dos Médicos de Rondônia. Parabéns ao Irã pelas palavras certeiras. Está dizendo aqui a doutora médica Flávia Lenze, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Rondônia. Viu, Everton? Só para Beni, ainda sem entrar no caso concreto, só fazendo uma réplica à sua colocação de preocupação do Supremo interpretar a Constituição. Voltamos para o livrinho, artigo 102 da Constituição Federal. O Supremo compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição. É ele que tem a missão constitucional de interpretar o texto constitucional. Não pode deixar isso para um outro poder ou para o Ministério Público, porque a Constituição assim escreveu. E nós temos que respeitar o Estado Democrático de Direito. É o que eu falei, eu acho que abstratamente. Eu acho que o Beni, ele talvez não tenha se expressado da forma correta. Porque, primeiro, o que o doutor Gilberto está falando é absolutamente correto. Não se pode contestar o que ele está falando, porque é assim mesmo que funciona. Aliás, e tem que ser assim. O que o Beni está falando é que o Beni questiona as pessoas que às vezes estão lá dentro. Perfeito, Beni? Exatamente. Quer dizer, se fossem talvez juristas, eu estou tentando interpretar o Beni, que não tivessem nenhum outro comprometimento, é isso que o Beni está querendo dizer, então acabam guardando a Constituição de uma forma equivocada. Obrigado, Everton. É isso aí. Sem retirar o que disse o doutor Gilberto. Mas, de qualquer sorte, o poder há de ser respeitado. Mesmo discordando da interpretação do Supremo, em esse ou aquela decisão, Perfeito. É ele que tem a missão constitucional disso. O que eu estou dizendo é que você pode criticar, você pode discordar, agora não pode desrespeitar. Com certeza, porque aí desobedecer. Nós desbordaríamos e sairíamos do Estado Democrático de Direito. Vamos para a anarquia, com certeza. Eu quero ir ao encontro do que o doutor Gilberto está falando. Eu quero dizer que eu concordo com ele disse, em gênero, número e grau. A única coisa que eu acrescentaria, como uma opinião, é que o grande problema que está acontecendo no Brasil hoje é aquela instituição que está em primeiro lugar na relação das instituições que devem comandar o país, que é o legislativo. Esse está omisso, esse fechou os olhos para muitas coisas, esse está acovardado e esse está com muitos dos seus membros com medo de tomarem posições em prol do Brasil. Então, eu concordo com o doutor Gilberto. Quando o legislativo tem o tamanho pequeno do nosso, o país corre risco. Everton, e só para complementar também, uma informação que hoje, ouvindo uma rádio de fora, numa entrevista do deputado Otônio de Paula, e no sábado passado eu disse, quando o desembargador Renato Mimés estava aqui, que a culpa de tudo isso que tem acontecido, e aí complementando ou ratificando isso que o Sérgio falou, é do Congresso Nacional, especialmente da Câmara, porque naquela prisão do Daniel Silveira, ele deveria ter dito, não, essa prisão é ilegal e nós vamos relaxar, ponto. E aí o Otônio de Paula disse hoje que nas conversas de bastidores lá falaram o seguinte, não, vamos manter a prisão, porque ele vai ficar afastado aí uns 15 dias, é só para dar um susto, e depois volta tudo ao normal. Não voltou, se criou um precedente, e aí esse precedente hoje, Congresso Nacional, e realmente, Congresso Nacional é a maior expressão, não é o Executivo. Quem acha que o Poder Executivo, dentro daquilo de representatividade popular, seria o presidente, por exemplo, não, é o Congresso Nacional, que lá estão os representantes do Estado e o representante do povo. E é lá que deveria se dar o respeito, e o que a gente tem visto é, realmente, o Congresso Nacional... não de cócoras. Totalmente, e mais que isso, hoje, acabei de ver aqui,
essa situação, já estão dizendo, senadores falando, que a indicação do ex-AGU, André Mendonça, já ficou inviável. E aí vão reclamar, o Congresso, o Senado pode não concordar com a indicação dele? Pode, é um papel do Senado, vai dizer, nós não vamos aprovar, manda outro que esse aqui não vai passar na sabatina, ou não vai passar no plenário. Enfim, então tem que estar atento a isso. Bolsonaro, o executivo, os governadores, os prefeitos, eles podem muita coisa, mas eles não podem tudo. Joaci, o que eu entendi é que o Alcolumbre falou é que a análise do nome do Mendonça vai ficar para o final do ano. É pior ainda. Não é nem mandar outro nome. Ele disse assim, vai ter que esperar, talvez até esperar 4 meses para ouvir o não. E também eu acho que precisa ser dito uma coisa que, na verdade, as instituições... Cadê o PGR? Cadê o Conselho Federal da OAB nesse ponto? Cadê a Associação dos Magistrados Brasileiros? Cadê a Defensoria Pública da União? Associação Brasileira de Imprensa. Associação Brasileira de Imprensa, ou seja, é necessário um levante das instituições para que essa conversa, como disse muito bem o desembargador Gilberto Barbosa, esse princípio da lealdade institucional, que o nosso professor Canotilho define muito bem, ele seja colocado... os poderes, eles precisam se respeitar. Infelizmente, hoje partiu para a baixaria. O que nós estamos vendo hoje é baixaria institucional, cada vez descendo mais o nível. A única instituição que tem se levantado, Joaci, e aí temos que fazer justiça, é o Clube do Coice. E essa tem sido atuante nessa questão. Para fazer justiça aqui, o Chico Holanda, ele está mandando um abraço, está acompanhando os amigos, só sumidades hoje. Doutor Gilberto Barbosa, doutor Joaci Loura Júnior, doutor Irã Galo, Sérgio Pires, Beni Andrade, e eu faço questão de dizer, e meu grande amigo Everton Leone, olha que distinção eu recebi aqui do meu querido Chico Holanda, que legal. Obrigado, Chico. O Rafael Rodrigues, que é radialista, está dizendo assim, boa tarde, Dinos, deixa eu ver se entendi o desembargador. Temos que aceitar tudo que vem do Supremo, não importa o que seja. Quer dizer que se o Supremo decidir escravizar o povo, temos que aceitar? Acho que não. As próprias instituições vão passar a não obedecer decisões arbitrárias. Doutor Gilberto falou só tecnicamente, né, doutor Gilberto? Eu não acredito de maneira nenhuma, porque, veja bem, quando Montesquieu colocou o sistema de freios e contrapesos, exatamente para que haja a fiscalização dos poderes pelos próprios poderes. E quando eu disse aqui que o pilar do Estado Democrático de Direito é a legalidade também é imposta ao Poder Judiciário. O magistrado não vai decidir em desconformidade com a lei, porque seria, inclusive, um absurdo. Não é? Quando nós falamos aqui que a última palavra é do Judiciário, nós estamos falando dentro da normalidade, dentro de uma situação em que vai olhar o caso concreto, vai olhar a norma posta e vai dar uma solução para o caso concreto. Eu não posso partir da premissa que seja no Supremo, ou seja no Poder Judiciário de Rondônia, ou no Poder Judiciário Bandeirante, ou seja de qual estado for da federação, que tem um juiz maluco ao ponto de julgar de desconformidade com a lei. A lei diz que tem que ser para a direita, mas eu quero, porque eu sou judiciário, vou julgar para a esquerda. Nós não estamos descendo a um raciocínio absurdo desse. Nós estamos falando que é dentro de uma normalidade e presume-se que o magistrado que está lá tenha sanidade mental para não fazer uma bobagem. Doutor Joaci, e quando o magistrado decide, por exemplo, a prisão de um cidadão sem o devido processo legal? E isso é uma crítica que nós fazemos em relação a esse inquérito 4781, que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, e eu disse isso semana passada, ele, com base nesse artigo 43, que, diga-se de passagem, outros regimentos de outras cortes de justiça e cortes, inclusive de tribunais de contas, por exemplo, têm a mesma redação. O que, de fato, tem faltado é a imposição do procurador-geral dizer, espera aí, esse inquérito quem tem que assumir é a PGR. Desembargador
desembargador Gilberto foi membro do Ministério Público, e aqui está um exemplo de como o quinto constitucional funciona muito bem. Não é porque ele veio da classe do Ministério Público, outro que vem da classe dos advogados, que vai ser menos juiz do que aquele que fez um concurso de carreira. A gente precisa entender isso. Eu vejo muita crítica de muitos, né, estudiosos aí, doutorados de internet, que desce o porrete em muita gente porque foi indicado. A indicação é o ato administrativo complexo que leva à indicação. Não é porque o cara foi indicado que ele é menos juiz ou ele se coloca numa condição subserviente. Eu posso dizer por mim. Fui juiz do TRE de Rondônia por 2 mandatos, indicado no governo Dilma. Nunca vi a Dilma na minha vida, nunca cheguei perto e nem por isso fiz qualquer favor, qualquer benesse a quem quer que seja. Julgava sempre com a minha consciência e dormia muito tranquilo, porque quando votava de acordo com o relator ou divergia, sempre era a minha consciência e o meu estudo que levava a isso. Então, acho que precisa um pouco mais, que tem gerado isso de algum tempo para cá, um pouco de respeito também pelo judiciário em relação às posições do judiciário. E aí, o que infelizmente o nosso presidente não sabe ter esse jogo de cintura, de criticar verdadeiramente, né? Agora, quando o doutor Gilberto sabiamente interpreta, pela ordem que foi dada na Constituição de 88, primeiro o legislativo, não é? Hoje o Supremo toma algumas atitudes que são questionáveis, eu não estou afirmando nada mais do que isso. O Senado, por exemplo, que teria poderes constitucionais para confrontar alguma coisa com relação ao Supremo, até eventualmente com afastamento de algum membro do Supremo, o Senado e o Poder Legislativo está de cócoras. A gente está vendo aí que tudo aquilo que poderia ser assumido pelo Legislativo, nessa questão, eu não sei, que colocou o doutor Gilberto, de freios e contrapesos, quer dizer, o Legislativo não assume o seu papel. Então, o que está acontecendo hoje? O Executivo está sozinho, o Legislativo não assume o seu papel, e aí existe um vácuo de poder. E quem está assumindo esse vácuo de poder é o STF. Num ativismo judicial que muita gente critica, e eu indico, que aqui também é cultura, o livro da professora Vânia Ieta, Criminalização da Política no Brasil, onde ela traz contornos do ativismo judicial exacerbado ela usa uma expressão de entrar nesse gap, nesse vácuo que o Congresso Nacional e muitas vezes não faz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro. Desde que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4650, disse que pessoa jurídica não pode doar mais para as eleições, o Congresso Nacional poderia fazer uma PEC para dizer que pode sim, desse jeito, assim, assado, traçar contornos. Mas cadê que fazem? Cadê a coragem, a ousadia dos congressistas se imporem como legisladores constitucionais, que eles que começam o processo legal legislativo não fazem? Agora, é preocupante, eu não estou dizendo que o Supremo Tribunal Federal sempre acerta, acho que não. Inclusive, nesse caso do inquérito do fim do mundo aí, é um inquérito ilegal, a meu sentir, é um inquérito que não tem legitimidade, porque a figura do investigado, do investigador, do acusador e do julgador está tudo misturado numa só. O doutor Joaci, talvez por essas coisas que o nosso ouvinte, o telespectador Ismael Cardoso, lá de Ji-Paraná, nos manda a seguinte mensagem. Grande abraço aos dinos e convidados. Eu acredito que os nossos deputados federais deveriam assistir esse programa. É o que diz o Ismael Cardoso, lá de Ji-Paraná, a quem mandamos um abraço.